Solteiros que querem namorar. Esse é o episódio do podcast de hoje do Código do Matrimônio. Eu sou Lucas Scudeler, sou mentor de relacionamentos e mentor de mentores também, e já atendi mais de 1.500 alunos no caminho da alta performance, do bem-estar e de resultados na vida conjugal. Vamos esperar a galera entrar aí. A Priscila, Rose, Arthur Tui, muito bom, Tutu, Carol. Olá, Pri, tudo bem? Sejam bem-vindas. O Paulo Rotti, a Nayara, doutora Tauana, Célia, Júlio. Oi, Pri. Hoje eu não vou responder perguntas da caixinha, mas se você quiser mandar sua pergunta aqui no chat, eu priorizo a sua resposta sim, tá bom? Pode mandar que eu respondo. Olá para Sabrina, para Elaine também, para Mônica. A galera tá chegando aí, sempre prestigiando as lives. A Gabi Pimentel, a Gi Cunha também. Muito boa noite, sejam bem-vindos. Rafaela também chegando aí. Uma galera. Lembra, pessoal, de dar um like aqui embaixo. Aperta o coraçãozinho pro algoritmo distribuir mais. E também clica no aviãozinho para compartilhar com as pessoas que você ama e elas receberem esse conteúdo se fizer sentido para ela. Manda para quem você ama e para quem é aberto a novos conhecimentos e gosta de estudar relacionamentos, tá bom? A Vânia tá chegando aí, a Simone, a Evelyn, a Andressa, a Aruono, sempre em todas as lives. Boa noite aos solteiros, a Renata falou. É isso aí, hoje a live é dedicada aos solteiros. E a gente, a Li Parreira também, muito bom. A gente vai desmistificar esse processo de flerte, de atração, e eu vou dar para vocês os caminhos para vocês terem sucesso e encontrarem um namorado. Lucas, mas precisa ter um namorado ou casar para ser feliz? Não precisa. Você pode ser feliz sozinho, solteiro, desde que você tenha uma dedicação muito alta à espiritualidade. Você precisa preencher essa lacuna relacional com Deus, com o divino, com o sagrado. Mas é um instinto natural de quase todos os seres humanos buscarem um parceiro de vida. E a vida pode ser muito satisfatória num relacionamento conjugal, como casal. Mas para isso a gente precisa ter uma preparação. Uma coisa é a fase de vida do solteiro, outra coisa é a fase de vida como casal. E eu vou falar hoje sobre os principais problemas que os solteiros passam, como a gente transcende esses obstáculos da mentalidade do solteiro que pode estar impedindo ela de encontrar um namorado ou uma namorada compatível, tá? E no final da live eu vou dar 4 passos para encontrar um namorado ou uma namorada. Então fiquem até o final que eu vou passar esses 4 passos para vocês praticarem, tá bom? A galera tá chegando aí também, a Débora Mendonça querida, minha aluna, a Larissa, a Lana, a Delma, Tamires, Marielle, a Jade. Boa noite, Giovana, mandou um boa noite aqui para todo mundo, muito bom, boa noite aos solteiros. E mesmo se você estiver num relacionamento e você resolveu ver a live de hoje, saiba que muitos casais têm problemas porque não cumpriram todas as etapas também da vida de solteiro. Então é muito importante entender o que é uma vida de solteiro saudável, o que é um processo de aproximação saudável, para daí o processo conjugal de ser um casal, de estar num relacionamento, ser saudável e natural também, tá bom? Cheguei, a Carla, muito bom, seja bem-vinda. A Nath Patton, a Lu Rangel, a Boni também está chegando aí. Sejam muito bem-vindas. Lembra de dar um like e de compartilhar com as pessoas que você ama para mais pessoas receberem esse conteúdo, tá? Que vai ajudar as pessoas, os solteiros, a encontrar um namoro, tá? Eu vou começar respondendo a pergunta da Pri aqui, depois a gente já vai entrar no conteúdo, então eu vou responder rapidinho. Lembrando que quem quiser mandar pergunta, pode mandar aqui no chat, que eu também vou priorizar numa parte da live para responder todas as perguntas de vocês que estão aqui presentes prestigiando a live de hoje, tá? Estou divorciado há 3 meses, quero um cara bacana. Só tenho atraído homens casados. Estou com energia errada? Como reverter? Eu observaria, tá? Porque se você está atraindo homens errados, homens casados e compromissados, talvez você está usando um pouco demais a energia da sedução, tá? E quando a gente usa uma energia da sedução e a gente cria um magnetismo,
artificial, quase que um personagem, a gente se torna mais atraente para o sexo oposto. Mas aí a gente começa a atrair pessoas que não necessariamente são compatíveis com a gente. Então a primeira coisa que eu faria é, será que eu estou usando uma energia excessivamente feminina, excessivamente atraente, que é um personagem que eu construí, ou sou eu mesmo? É a minha autenticidade, tá? Porque se eu estou atraindo homens casados, é muito importante, eu falo, nos primeiros momentos, encontros que você tem com uma pessoa, você falar sobre valores espirituais, de ética e de moral e de sonho compartilhados. Um homem casado, ele nem tem como compartilhar isso com você, porque ele está dentro de um relacionamento conjugal, né? Então, já vai corromper o próprio processo de atração de um parceiro, tá? Então, olhe um pouquinho para você, vê se você não está um pouco sedutora demais, que isso pode estar atraindo homens compromissados sim, que estão atiçados, ou você está atiçando esse instinto de caça deles e flertando com essa corrupção deles no namoro ou no casamento deles, tá bom? Muito bom, muito bom. Vamos lá então, para começando a nossa live hoje, que é solteiros que querem namorar, tá? Primeiro que eu quero falar é o seguinte, o que é que significa namorar, tá? Eu quero deixar claro, dentro do método do Código do Matrimônio, o que é que significa namorar, para a gente ter clareza e estar falando os mesmos termos, tá bom? Namoro é um estágio inicial do casal, tá? Onde os dois começam a entrelaçar sonhos, entrelaçar metas e entrelaçar rotinas como casal, tá? Quando a gente entende isso, então a gente precisa, quando a gente está solteiro, desenvolver um estado de amorosidade e de desapego do individualismo, que na minha visão é o principal obstáculo para a maioria dos solteiros. Um apego excessivo à individualidade, às suas rotinas pessoais, ao seu ambiente, à sua casa, e a falta de disponibilidade para compartilhar isso com uma outra pessoa é o que impede de muitas pessoas de entrarem em um relacionamento. Porque quando a gente entra em um relacionamento, os dois uns que viraram um casal, tá? Então precisa existir um estado de amorosidade, de disponibilidade, de querer compartilhar e de desapegar do individualismo, que é um tipo de egoísmo, uma pequeneza da alma, para que você entre em um relacionamento, tá? Então esse é o primeiro ponto, que o namoro é também um veículo e uma ferramenta de desenvolvimento espiritual. Porque se relacionar com uma pessoa do sexo oposto não é fácil. Não é fácil. Mas é muito simples. E esse processo de se relacionar com o sexo oposto e simplificar a minha vida, simplificar os meus desejos, simplificar os meus quereres, tem tudo a ver com o estado de amorosidade. Onde eu aprendo a aceitar a pessoa do jeito que ela é, sem esperar que ela mude, dando o meu melhor. Então, se relacionar, já começando no namoro, é um estado de simplificação, de desapego de egoísmos para dar certo com o namorado ou com a namorada, tá? E uma coisa que é muito importante, gente, os comportamentos que eu vou ter que mudar para dar certo com uma pessoa, quem diz esses comportamentos, na grande maioria das vezes, é o próprio parceiro, tá? Eu sou um bom marido na visão da minha esposa. Ela é uma boa esposa na minha visão como marido. Então, precisa existir um diálogo e uma troca para que ela se torne uma esposa compatível comigo, com a visão que eu tenho do que eu acho que é uma esposa amorosa, do que é uma esposa. A visão que ela tem como marido é o que vai lapidar os meus comportamentos no futuro para que eu me torne um bom marido para ela. Então, não existe um estado, o marido ideal, a esposa ideal, o namorado ideal, a namorada ideal, mas sim existe o namorado que a pessoa, a mulher quer, e o namorado que a mulher quer e a namorada que o homem quer. Então a gente vai se disponibilizar para lapidar os nossos comportamentos, a nossa maneira de ser, frente à visão do parceiro. Então, existe um processo altruístico também, de lapidação do seu ser para dar certo com a outra pessoa. E eu vejo muitos solteiros, individualismo excessivo, egoísmo excessivo, querendo estar certo o tempo todo, que não está disposto a mudar quem é para dar certo com o parceiro que ela está vivendo hoje ou a parceira que ele está vivendo hoje. Tá? Então o processo de se relacionar
é um processo de transmutação do ser. É um processo de mudança de quem você é como pessoa, tá? Por isso que é difícil. A gente precisa mergulhar dentro da gente, sempre estar fazendo um processo de reflexão para descobrir quais são as nossas limitações, onde a gente está apegado e onde a gente não está querendo mudar por um preciosismo, por uma vaidade, por uma imagem que eu criei de mim mesmo e que eu não estou disposto a mudar para dar certo com essa pessoa. Então o namoro é o começo desse processo de lapidação. As pessoas, né, que têm mais sucesso para encontrar um namorado, para entrar no relacionamento, são exatamente essas pessoas que estão com essa disponibilidade, que estão com essa abertura, tá? A mudar para dar certo como parceiro. Mas não é mudar a essência dos seus valores, é mudar comportamentos e atitudes, tá? A essência, o core do que você é, o núcleo do que você não vai mudar. Isso é a sua autenticidade. Mas você sim vai mudar comportamentos, você vai mudar atitudes, tá bom? Então, uma próxima pergunta que vem naturalmente é exatamente isso, né? Qual é o comportamento das pessoas que tendem a conseguir um namorado e uma namorada? E aí eu vou fazer essa distinção entre quem tem o sucesso e quem normalmente patina e não consegue encontrar um parceiro compatível, tá? E a primeira coisa que é importante a gente falar é que homens e mulheres são muito diferentes, tá? Por isso que o comportamento também dos solteiros, das mulheres solteiras e dos homens solteiros também são diferentes, tá? Não acha que é uma regra para todo mundo que tem que ser igual, porque isso não funciona. Homens são de um jeito, mulheres são de outro, tá? Os homens, eles precisam ver o relacionamento estável com uma mulher, estar em um relacionamento monogâmico, como um desafio necessário para ele amadurecer como homem e patriarca e ver isso com muito bons olhos. Ele precisa ver o relacionar com o feminino como algo desejado por ele. Manter um relacionamento estável é a medalha de honra para que eu me torne um patriarca. E ser um patriarca é um dos requisitos para prosperar. Porque o homem tem uma visão muito unidirecional, onde ele fala, eu quero alcançar sucesso no mundo, eu quero enriquecer, eu quero progredir na minha carreira e depois eu vou pensar em relacionamento. Mas isso é equivocado. O homem solteiro tem muito menos motivação para mudar, para evoluir como ser humano e gerar valor e impacto na sociedade do que o homem casado, tá? Então, quando o homem solteiro vê o relacionar com o feminino, o entender do feminino, a conexão com a energia feminina como algo que faz parte da jornada dele de evolução e amadurecimento espiritual, aí ele começa a prosperar. Porque ele tem um porquê prosperar. O homem solteiro que não tem uma mulher na vida dele, que não quer constituir família, que não quer ser leal, aprender a dominar a libido e ser monogâmico, ele não tem dores o suficiente para evoluir espiritualmente. Ele não tem por que desenvolver virtude. Porque ele só precisa pagar as contas dele, aí ele vai sair com uma mulher na sexta, uma mulher no sábado, outra no domingo, aí ele vai trabalhar de segunda a sexta, e ele fica nesse ciclo infinito de busca de prazer sexual, de busca de dinheiro, de comprar o carro do ano, e ele fica andando de lado. Ele nunca se aprofunda na espiritualidade, na virtude e na honra. Honra é a virtude principal da masculinidade. Homem sem honra não é homem, é frouxo, tá? Então, a diferença de um patriarca para um homem frouxo é a honra. E honra, o que é honra? Honra é palavra. É honrar com os compromissos que você firmar. Quando você diz algo para você e você cria uma meta para isso, você alcança. E na hora que o homem solteiro vê o relacionamento com o feminino, o namoro, um potencial noivado, um potencial casamento como ferramentas do amadurecimento da sua masculinidade, ele vai encontrar uma namorada. Então, é perder o medo do compromisso. Isso tem muito a ver com o processo de amadurecimento do homem, do macho para homem, para patriarca, tá? E tem até um livro que eu quero recomendar do Carter e da Sokol, que é Por que os homens têm medo do compromisso, tá? Se alguém puder fazer a gentileza de escrever no chat aí, para a galera que estiver vindo depois ou estiver perdido, Por que os homens têm medo do compromisso, do Carter e do Sokol, tá bom? E as mulheres precisam, para a gente finalizar, né? O homem, ele precisa vencer a sombra do sonho juvenil de promiscuidade, da ilusão de harém, tá? E festa, né? E libertinagem. Todo homem precisa vencer isso.
que é churrasco sexta, sábado, domingo, é bebida sexta, sábado, domingo, transar com uma mulher na sexta, outra no sábado, outra no domingo, e viver isso um loop infinito de promiscuidade, festa e celebração com os amigos, e nunca se aprofunda e se responsabiliza para se tornar um patriarca, para influenciar a sociedade, para gerar impacto, para transformar vidas. Tá? Então esse é o processo transformacional do masculino. Vou explicar o feminino agora, eu vi que vieram algumas perguntas aqui. O Paulo comentou, ver o compromisso como algo honroso, certo? Exatamente isso. Você decide ser fiel, você decide ser leal porque você disse que seria. E isso é o processo do compromisso, por exemplo, do matrimônio, que começa no namoro. Então, quando um homem cria um vínculo com a verdade, né, de fala, eu não vou trair mais, eu não vou enganar, eu vou viver de acordo com a minha palavra, eu vou desenvolver a fala correta. Isso faz esse homem amadurecer drasticamente em pouco tempo, tá? Porque a maioria dos homens, eles dizem coisas para encantar, para conseguir a conquista sexual e depois eles não cumprem. Eles dão a entender que estão apaixonados, que estão encantados, que querem estar com aquela mulher para conseguir a conquista sexual e depois se afastam. E continuam o ciclo de caça, falando com mais 2, 3, 4, 5 que nem se comprometem mais. E as ideologias feministas que apareceram de empoderamento, de sexo livre, o próprio anticoncepcional, que deram empoderamento para a mulher, só que quando essa filosofia passa do ponto e fica excessiva, esses machos que caçam usam essa ideologia contra as próprias mulheres. Porque na hora que a mulher fala, não quero sexo antes do namoro, esses homens imaturos, eles vão jogar na cara delas. Pô, mas não é sexo livre, direitos iguais, vamos só curtir, não precisa ter compromisso ainda, a gente está se conhecendo, vamos primeiro se conhecer para depois a gente ter compromisso. Não, você primeiro estabelece o compromisso e depois você vai conhecer a pessoa. Não é o contrário. Vamos se conhecer, vamos ficar 6 meses aí transando todo final de semana, a gente divide as contas, eu te vejo de sexta ou de sábado e os outros dias você não me enche o saco. E daí se eu gostar de você, você me dá todos os benefícios de ser um namorado, quase às vezes de ser casado, mas eu não tenho nenhum ônus, eu não tenho nenhuma desvantagem. Tá? É isso que eu quero de você e se você não quiser, então passar bem. Isso é o homem imaturo. Tá? Então sim, Paulo, é ver o compromisso como algo de honra. Tá? Que é a sua palavra, e você está entrando nisso e você vai cumprir porque você disse que você vai cumprir, basicamente. Tá bom? Andressa perguntou aqui também, tenho 18 anos e tenho atraído também homens casados. Já os solteiros que atraio não tem nada a ver comigo, não são patriarcas. Não costumo sair porque não tenho essa liberdade, dificulta conhecer alguém interessante. Uma coisa que é importante entender é que mesmo que um cara seja maduro no casamento dele com a esposa, ele é patriarca para a esposa, ele não vai ser patriarca para você. Se ele abandonar o compromisso do matrimônio com a esposa dele, se ele trair a esposa dele, ele deixa de ser patriarca. Então, é um título honorário para um estado de consciência de lealdade. Se ele abandona a esposa para ficar com você, ele perde esse processo evolutivo e ele dá alguns bons passos para trás. Então, nunca vale a pena você ficar com um cara casado achando que ele já está num outro nível de maturidade e que com você ele vai ser leal, sendo que ele traiu a esposa dele atual. Se o cara traiu a esposa dele atual para ficar com você, no futuro, na hora que entrar no marasmo, na hora que se tornar comum e você for a atual dele, ele vai te trair também, porque esse é o padrão dele. Ele ainda está preso no ciclo instintual, onde ele acha que trair faz parte da vida, é normal, porque a maioria dos homens faz, tá bom? Então não caiam nessa roubada, não se permitam se relacionar com pessoas que têm um compromisso com outra pessoa, porque a dor é muito grande dessa desonra. Né? O homem desonrado, ele quase não tem valor de masculinidade, tá bom? A Lena perguntou, é assim em todas as idades? Tem 56. Sim, é assim em todas as idades, porque isso são princípios, tá? O homem honrado não tem a ver com idade. Pode ter homem de 80 anos que trai a esposa, que vai pro bordel, né? Que é cheio de vícios. E pode ter um cara de 21 anos que é honrado, que é patriarca, que honra com o que fala, que tem um baita de um potencial. Ele pode ainda não ter manifestado esse potencial na vida dele, mas a semente da prosperidade, a semente espiritual, tá ali pronta para manifestar. E na hora que ele interage com o feminino e o feminino rega ele com cuidado, ele floresce num patriarca, tá bom? Acabamos de começar, começamos às 8 horas, Helena. Perguntou aqui se faz tempo que a gente começou. Acabamos de começar, tá bom? Maravilhoso.
Um patriarca pode trair depois de um tempo de casado? Ele pode, mas ele volta vários passos atrás. Um patriarca é um homem amoroso. A Sandy perguntou aqui, o que é um homem patriarca? Estou juntando duas perguntas em uma resposta. Um patriarca é um homem amoroso, é um homem honrado que vive pela sua palavra, que tem mais atitude do que fala. Homens honrados, patriarcas, eles têm atitude na vida, eles têm firmeza, eles têm segurança, eles irradiam uma confiança, porque eles vivem a autenticidade do que eles falam. Então eles nunca prometem algo que eles não vão cumprir, eles sempre cumprem o que eles prometem, tá? E isso traz uma grande autoestima masculina e uma identidade masculina que irradia confiança, tá? E que é extremamente poderoso e atraente para o feminino, tá bom? Agora, quando um patriarca trai, é muito difícil um patriarca trair, tá? Porque ele sabe o preço espiritual que tem em trair a esposa dele. Então, mesmo que ele tenha um instinto de achar outras mulheres atraentes, ele suprime isso e direciona a libido dele para a esposa. Ele nunca vai, na grande maioria, 99% das vezes um homem patriarca, ele pode ter o pensamento, ele pode ter o impulso, porque esse é o id, que é a parte animal que está dentro do homem também. Mas ele controla esse impulso, ele tem autodomínio e ele direciona isso para coisas construtivas dentro do propósito e do legado que ele está trilhando e construindo na vida dele, tá bom? O homem que já foi casado, Renata perguntou, o homem que já foi casado, já tem filho, como vai se relacionar? Isso não é um grande impedimento para um homem se relacionar, tá? Se ele é o pai da criança que cria, né, que cuida, eu não vejo nenhum impedimento de uma mulher entrar na vida dele e compartilhar isso com ele, de também talvez criar o filho dele junto com ele, ou de ser namorado, ou de ser esposa, tá? Um homem casado que tem um filho, isso não é nenhum tipo de impedimento para um relacionamento maduro e um compromisso. Na verdade, um homem que já foi casado, é divorciado, tem um filho, ele já não tem uma aversão a compromisso tão grande, tá? É mais fácil talvez um homem que tem um filho que já foi casado se compromissar em um namoro e num matrimônio do que um solteiro que ainda tem ilusões juvenis de sair na pegação, de beber todo final de semana, de se perder em vícios e jogos e não quer se conectar com o feminino, tá bom? Tão difícil achar um patriarca, como identificar um quando estamos conhecendo? Eu vou falar sobre isso na live de hoje, tá? Principalmente como encontrar um patriarca e como encontrar uma matriarca. Mas patriarcas e matriarcas são forjados no relacionamento. O relacionamento maduro é a ferramenta que lapida a mulher em matriarca e o homem em patriarca, tá? Então, você como mulher que vai lapidar esse homem em um patriarca. Como? Com o seu conselho, com a sua admiração, com o seu carinho, com a sua afetividade, com o seu cuidado. Todas essas coisas lapidam esse homem em um patriarca. Ele vai se tornando cada vez mais seguro, cada vez mais leal, cada vez mais honrado, e ele emana a segurança que satisfaz a mulher. Esse homem muito seguro de si, muito líder e amoroso ao mesmo tempo, traz uma segurança tremenda para a mulher que está do lado dele. E ela daí, muito segura do relacionamento e do marido que tem, ou do namorado que tem, floresce em feminilidade. Floresce em cuidado, em afetividade e embeleza a vida dos dois. Então existe uma sinergia muito grande entre a firmeza do patriarca e a delicadeza e a graça do feminino que embeleza a vida dos dois e traz leveza e dá significado para o patriarca viver, tá bom? Bom, quais são agora os desafios das mulheres que vivenciam isso? Qual é o tipo de personalidade, de comportamento das mulheres que alcançam esse estado de conseguir um namorado e de entrar em um relacionamento estável, tá? As mulheres, elas precisam entender que os homens gostam de conquista. Os homens não querem relacionamento, tá? Um erro básico da maioria das mulheres, elas ficarem com o cara, transarem com o cara, achando que depois que você dormiu com ele, que você ficou com ele, ele vai querer se engajar num compromisso, num relacionamento. Homens não querem relacionamento. Eles querem conquistas. Quando a mulher entende que o homem é motivado por conquista, porque ele é motivado também por admiração, tá? Ela começa a mudar um pouquinho mais o comportamento dela com os homens. Ela não pode ser 100% disponível demais.
tá? E ela não pode se encantar com facilidade. Ah, conheci um carinha ontem na baladinha, no bar, e eu já tô perdidamente apaixonada por ele, e já tô pensando na gente casado, e com filho, e ele é um príncipe, ele é demais, e ele nem mandou mensagem mais hoje. Ficou com você, transou com você ontem, e ele fica 7 dias sem mandar uma mensagem. E aí, no 7º dia, ele manda um oi sumida, né? Aí ela passa nessa montanha russa de emoções, de estar encantada, entusiasmada com ele, esperando uma mensagem, o cara manda a mensagem 7 dias depois, falando oi sumida, que ele que sumiu. É bizarro. Por quê? Porque ela se mostrou disponível excessivamente. Porque ela se encantou antes da hora. Quando a mulher se torna disponível demais, isso é um comportamento arquetípico de fracasso. Tá? Mulher disponível demais, os homens tendem a dar menos valor. Tá? Tendem a dar menos valor, tá bom? Então, na hora que essa mulher se encanta, se cai de amor e se apaixona por um cara que ela nem conhece ainda, o que acontece na mente masculina instintiva, isso é inconsciente, tá? É assim, cara, como é que essa mulher pode estar apaixonada por mim se ela nem me conhece? Ela tá criando uma história na cabeça dela, que eu acho que já é muito sufocante, ela tá passando do timing, tá? E ela não tá me conhecendo. Ela tá apaixonada por uma história de um cara que ela acha que eu sou, mas não é o que eu sou. E o homem, ele quer ser admirado pelo que ele é, pelas conquistas que ele tem, pelos fatos da vida, e não por um romance que a mulher criou na cabeça dela e tá idealizando esse homem, que é o que eu chamo da ilusão da princesa. Os homens são acometidos pela ilusão do harém, as mulheres são acometidas pela ilusão da princesa. O que é a ilusão da princesa que faz a maioria das mulheres solteiras fracassarem em relacionamentos? Elas gostam de gostar de alguém. Anota essa bendita dessa frase. Pare de gostar de alguém. Aprenda a gostar da pessoa que você está se relacionando, pelas atitudes dele. E não pela ideia que você criou na sua cabeça. Esse é um ponto chave crítico de fracasso feminino. É um ponto crítico também de sucesso na hora que você consegue sublimar isso, ou transcender isso, ou harmonizar isso em você. E você deixa de ser acometida pela ilusão da princesa e você se torna uma mulher mais racional. Tá? Os níveis de maturidade é macho, homem emocional, patriarca. Fêmea, mulher racional, matriarca. Então o aspecto da racionalidade para o feminino ajuda ela demais a não se apaixonar pelo cara antes da hora sem ele demonstrar as atitudes, né? Ela não se entrega antes da hora, ela quer conhecer o cara através das conversas, dos diálogos, do entrelaçamento de valores e do entrelaçamento de sonhos. Mas não se apaixonar por uma ideia que você construiu na sua cabeça. Isso é uma expectativa dramática. Isso é pedir para sofrer, tá? Vai se frustrar, porque aquele homem, ele inconscientemente vai se sentir sufocado, vai sentir que ele não fez nada para te conquistar ainda e ele não vai dar valor para essa conquista que veio muito fácil. Então, isso é o que os homens compreendem no processo da mulher disponível demais, eles entendem como fácil. E é por isso que os homens se incomodam muito, por exemplo, com o passado sexual da mulher dele, né? Porque é muito territorialista, ele quer que aquela conquista seja dele sagrada, tá? Então ele se preocupa demais com isso, o homem, tá? Eu não estou dizendo que isso é certo nem que é errado, eu só estou fazendo uma psicanálise de como a mente masculina funciona, tá? Então, quando a mulher é mais difícil, ela diz que ela quer intimidade, mas só depois de um compromisso, se ele for um homem especial, se ele tiver as atitudes corretas, vai rolar e ela tem vontade, mas não antes. Essa mulher sobe de valor drasticamente na visão desse homem, tá? Esse é um ponto chave crítico de sucesso, não permitir intimidade física antes do compromisso, tá? Isso é extremamente importante. Então, tem uma coisa que eu posso fazer, Lucas, para aumentar a minha chance de encontrar um namorado? Sim, para de transar antes do namoro. Essa é uma primeira coisa que eu falo para todas as minhas alunas em mentoria, tá? Então, aprender a suprimir esse instinto de estar disponível demais e de se encantar, que é a ilusão da princesa, e se tornar um pouco mais racional, tá? Um pouco mais investigativo, observar um pouco mais os fatos e as atitudes dele, tá? E colocar o pé no chão com essa racionalidade para que você não se relacione com um homem sem atitude de integridade e você não perca tempo. Esse é o ponto principal. Então, o homem honrado é o homem que encontra uma namorada, uma mulher de valor com velocidade, com facilidade. A mulher racional,
um pouco mais investigativa, não tão com a cabeça nas nuvens e romantizando o relacionamento, é a outro tipo de mulher que encontra, o tipo de mulher que encontra o namorado com muito mais facilidade e velocidade também. Eu chamo até esse arquétipo dessa mulher matriarca de menininha zen. Por quê? Ela é menininha porque ela está conectada com a feminilidade dela, porque ela está conectada com Deus, porque ela deixa a inocência dela irradiar no dia a dia, ela não se preocupa muito com as coisas, ela deixa a vida dela fluir na velocidade que tem que fluir, e ela é zen porque ela se conecta com Deus, porque ela para de criar expectativas e porque ela vê a vida de uma maneira racional. A filosofia zen é muito objetiva, assertiva e racional. Tá? Essa mulher, a menininha zen, que está conectada com a feminilidade, que sabe se cuidar, que não se encanta com os homens antes de ele ter atitudes, e está conectada com o sagrado e com o divino, e despreocupada e com um certo poder racional disponível para ela, essa mulher ela é irresistível para a maioria dos homens. Tá bom? Maravilhoso! Vamos ver que chegou várias perguntas aqui. Gratidão ao André por comprar um badge de suporte, ajudando aqui a manter as lives. Muito obrigado, André. Maravilhoso. Tá? Vamos ver aqui, eu vou responder na ordem, tá? A Sandy falou, um homem de 47 anos já foi casado 2 vezes e tem medo de casar. Terminei, pois ele gosta da solitude dele, só quer namorar aos finais de semana. Se você entendeu que ele não queria um compromisso de mais longo prazo, algo mais estável, talvez morar junto ou casar, você fez certo de desfazer esse relacionamento, tá? Só você, lá dentro do relacionamento, vendo se ele pratica verdade, respeito e diálogo, se ele tem autodomínio, se valeria a pena investir nisso ou não, tá bom? Então, eu vou só emitir uma opinião, eu acho que você fez bem, se ele não queria aprofundar, um homem de 47 anos, sem o impulso de criar um relacionamento estável, não tem uma visão de como a sabedoria masculina se desenvolve, que é se relacionando com o feminino e se aprofundando em sabedoria, em amor e em segurança. Tá? A Aline perguntou, Lucas, o que percebo muito é que as pessoas querem que mudemos o comportamento sem ter o compromisso. Acredito que isso seja um jogo, tenho preguiça. A gente precisa fazer as mudanças de comportamento por nós e não pelos outros. Tá? Então, sempre que você for melhorar você como pessoa, se desenvolver como pessoa para relacionamentos, faça isso por você. Faça isso por você e por Deus também. Aí a mudança se torna leve. Eu escolho ser amoroso porque eu quero ser uma pessoa amorosa e não para um benefício do meu parceiro. Tá? E aí, por eu estar fazendo isso por mim, a motivação vem naturalmente. Eu estou em um processo evolutivo. Eu gosto muito da filosofia estoica porque fala sobre isso. A gente levanta todo dia para melhorar mais alguma coisa, o Lucas de hoje comparando com o Lucas de ontem, tá? E isso é o que a gente precisa fazer, a gente não precisa ser perfeito. A gente só precisa buscar essa evolução contínua. Quando a gente entra num relacionamento, essa intenção se mantém. Eu continuo evoluindo como pessoa e um grande beneficiário vai ser a minha namorada, meu namorado, minha esposa ou meu marido, sem dúvida. Mas o grande atrativo de uma pessoa que busca se desenvolver e busca evoluir como ser humano é que ela é leve e ela é aberta ao aprendizado, ela não é tão cheia de certezas. E isso faz com que o diálogo, que é um dos tripés de relacionamento, flua muito mais, tá? Quem é que sabe quais são os 3 princípios de relacionamento? Coloca no chat aqui pra mim. Eu acabei de falar um, quais são os outros 2? Escreve aqui no chat. Princípio 1, 2 e 3 de relacionamento. Eu quero ver se vocês estão afiados, tá bom? Como é que o homem vai cultivar a matriarca? Sendo provedor, sendo protetor, emanando segurança, tolerando e sendo paciente com as oscilações emocionais do mundo feminino que são naturais. Tá? Os homens eles são muito mais estáveis do ponto de vista emocional do que as mulheres. Então um patriarca ele entende que a natureza feminina é diferente da dele e é amoroso, mesmo frente a essas oscilações que às vezes ele não entende. O patriarca entende já, mas o homem emocional está começando a entender. Tá? E essa postura firme, de constância diária, de firmeza, de provimento, de proteção masculina, que é nas micro coisas, que são pequenas coisas, né? Como, por exemplo, uma postura do patriarca que eu postei há muitos meses atrás, quando você está andando na calçada com a sua esposa, você coloca ela pelo lado de dentro da calçada, não deixa ela perto da rua. Essa é uma postura de um patriarca. Nossa, mas isso é uma coisa tosca, simples, Lucas. Sim, só que mostra a intenção daquele homem no instinto de preocupação,
de proteção e de guarda do feminino, tá? O homem que faz a questão de pagar um pouco mais dos gastos do dia a dia, ou até um patriarca que aceita ser o provedor, que quer dar opções para namorado ou para esposa, se ela quiser trabalhar, se ela não quiser trabalhar, se ela quiser ficar em casa e cuidar dos filhos, se ela quiser virar uma puta de uma executiva e ganhar uma puta de uma grana, o patriarca, ele tá ali para dar opções pro feminino, para que ela manifeste o sonho na vida dela, e ele é a base sólida que ela se apoia. E aí ela traz essa feminilidade para dentro da vida do casal, que traz alegria pro patriarca. Então é uma troca mútua. Um alimenta o outro com um tipo de combustível, tá bom? Espero que eu tenha respondido, Giovana, tá bom? O Júlio perguntou, como que funciona num relacionamento gay? Exatamente da mesma maneira. Quando eu tô falando homem e mulher várias vezes aqui, mas é masculino e feminino, tá? Então, no relacionamento homoafetivo, vai ter um que é mais feminino e vai ter um que é mais masculino. A diferença de um relacionamento heterossexual para um relacionamento homoafetivo é que as oscilações e as inversões de polaridade tendem a ser um pouco mais constantes, tá? Porque dentro do espectro da sexualidade, o relacionamento homoafetivo está mais próximo do centro de alteração de polaridade. Então a barreira de inversão de polaridade é mais tênue, ela é mais sensível, então a polaridade se inverte mais. Então pode ter trocas de papel. Às vezes um tá feminino, às vezes o outro tá feminino. E isso vai se invertendo. Mas sempre, mesmo no relacionamento homoafetivo, é relacionamento do masculino com o feminino e as regras são as mesmas, os princípios são os mesmos, tá bom? Só as oscilações são um pouco maiores. Tem como reverter a mulher dar demais interesse? Não entendi. Se puder, Gayle, perguntar de novo, tá? A Lana perguntou. Existe um prazo para perceber um patriarca? Se você tiver num nível de consciência amoroso da matriarca, você vai perceber isso nos primeiros encontros, tá? Por quê? Porque você precisa falar de valores espirituais, valores éticos, valores morais, tá? De sonhos. E o patriarca exala uma confiança e uma honra com a palavra dele que não é igual a outros homens, tá? Então, você vai ver que ele não tem medo do compromisso, que ele é verdadeiro, que ele não faz jogos, tá? Então, nas primeiras interações, você já vai conseguir perceber um homem mais acima da média na maturidade. Eu não vou dizer um patriarca, porque é difícil, é raro, é incomum um patriarca solteiro. Mas dá. Um homem que pratica espiritualidade, se desenvolve pessoalmente e dá um salto de consciência muito rápido, e eu recomendo a leitura aqui do livro Poder versus Força, do Dr. David Hawkins, para entender os níveis de consciência e maturidade, ele vai ser um patriarca mesmo estando solteiro, porque ainda não apareceu. Mas a primeira mulher que aparecer que ele se interessa, vai dar liga, eles vão namorar, eles vão casar. Porque um patriarca já tem muitos assuntos resolvidos, então é muito difícil ele ficar muito tempo disponível no mercado. Assim como a matriarca, tá bom? A Helena falou, Lucas, temos que criar a medalha da menininha Zen. Muito bom, vou criar uma medalhinha e eu vou dar para as minhas alunas que alcançarem esse arquétipo da menininha Zen. É um alvo a ser alcançado, tá bom? A Adri falou, deixa salva, por favor. Todas as minhas lives ficam salvas. Toda live tem alguém pedindo para eu deixar salva, todas as minhas lives ficam salvas. E elas depois ainda vão para o podcast no Spotify, para quem prefere ouvir em áudio, tá? Normalmente um mês ou um mês e meio depois vão os episódios, tá? A Geisa falou, Lucas, explica melhor a menininha Zen. Depois você volta na live, você pode rever, e a minha explicação eu acho que já foi até bem completa, tá? Menininha porque ela se conecta com a feminilidade, com a inocência dela, é despreocupada. E Zen porque ela é objetiva, ela foca no sagrado, ela tem um fator racional de ver as coisas com objetividade e não com romantização e idealização, tá? Esse arquétipo é, na minha visão, o arquétipo que tem mais sucesso com os homens, tá? Muito bom, muito bom. A Andressa perguntou, mostrar no feed que é uma mulher aventureira fazendo trilha, acrobacias, mostra imaturidade ou atrai homens que também curtem? Você pode fazer trilha, ser aventureira, o quanto você quiser. Isso não significa que você precisa perder a sua feminilidade, tá? Se você fizer todas essas atividades com feminilidade, você vai atrair o masculino. Agora, se você trouxer uma energia de competição, né, de concorrência, de ser a melhor, que são energias masculinas, você vai acabar afastando os homens também, porque essa energia masculina não atrai o masculino, tá? Masculino com masculino não dá liga, feminino com feminino também não dá liga, tá bom?
A Sandy, gratidão, comprou um badge para ajudar aqui. Vai ficar salva a live sim, tá bom? A Beia perguntou: se um homem for patriarca ou estiver se tornando, ele vai se desinteressar pela mulher apenas pelo fato de terem tido contato íntimo antes do compromisso? Eu já respondi essa pergunta em algumas lives anteriores, mas é assim, o patriarca, se tiver relação íntima antes da hora, antes do compromisso, esse é o homem que é o mais provável de relevar isso, tá? Mas ele não vai ver com bons olhos. Ele vai ver isso como algo de... ela talvez não está muito conectada com o feminino dela, ela tá talvez um pouco desesperada demais, ela não me conhece ainda o suficiente, talvez ela esteja um pouco encantada, mas o patriarca vai focar na mulher e não no sexo, tá? Então, ele pode relevar essa intimidade antes da hora, tá bom? Mas todos os outros homens, o homem emocional, o macho principalmente, vai se incomodar muito com isso, vai perder o interesse se conquistar sexualmente antes da hora, tá? E aí, pra mulher vai ficar estranho porque eu transei com o cara, tive relação com ele e depois o cara some. Por que ele faz isso? Porque você não foi uma conquista que cativou ele a ficar te conquistando todo dia. A menininha zen é uma grande conquista que ele quer na vida dele, né? Então, é uma mulher difícil de se conquistar porque ela pertence a Deus e a ela antes. Então, essa potencial de conquista que a menininha zen tem cativa o homem a querer buscá-la todo dia porque é um mistério. Ele não consegue entender porque ele não consegue conquistá-la totalmente. Tá bom? Muito bom. A galera postou aqui os princípios de relacionamentos pra mim. A Rafa, verdade, respeito e diálogo. A Aline, diálogo, respeito e verdade. A Bea, B. Mendonça, respeito, diálogo e verdade. A Tati, verdade, respeito e diálogo. A Mary também, verdade, respeito e diálogo. A Dani também, a Sandy também, a Jamile também. Muito bom, maravilhoso. Isso tem que estar incrustado dentro de vocês não podem esquecer disso nunca, gente. Tá bom? Muito bom, eu vou voltar um pouquinho para o nosso roteiro aqui, depois eu volto a responder mais algumas coisas. Então, homens honrados e mulheres mais pé no chão, menos disponíveis, são os tipos de personalidade que tendem a encontrar um relacionamento estável com mais facilidade, tá bom? Aí, um próximo passo natural da gente perguntar é por que o namoro é importante para a felicidade, tá? E essa pergunta é bastante relevante porque o namoro é uma preparação para o matrimônio, tá? E também é uma ferramenta espiritual de amadurecimento. O processo de amadurecimento espiritual passa pelo namoro e pelo matrimônio, tá? Quando a gente entra em um relacionamento monogâmico com uma outra pessoa, a gente precisa mudar comportamentos, aprender a aceitar mais como o outro é, tá? Assim como desenvolver ferramenta de perdão, auto-perdão, diálogo, paciência, tolerância e amor, tá? Então, todos esses estados de consciência, dessas ferramentas que eu acabei de falar para vocês, de perdão, auto-perdão, diálogo, paciência, tolerância e amor, são extremamente poderosos e são estados mais elevados de espiritualidade que a gente precisa alcançar para fazer um namoro dar certo. Tá? Isso significa que só para fazer um namoro dar certo, eu preciso ter um nível de maturidade maior como ser humano. Então, o namoro acaba se tornando um veículo de amadurecimento espiritual, tá? Quando a gente pratica isso já, essas ferramentas todas de desenvolvimento espiritual, de amadurecimento espiritual, já antes como solteiro, é como a gente estudar antes da prova. A gente se prepara antes da prova vir, tá? Você fica muito mais preparado para quando a aprovação vem, e o ciclo da sua vida flui mais naturalmente. Se eu já sou um solteiro que perdoa, que sabe se perdoar e praticar o auto-perdão, não trago bagagem, eu sei dialogar, tanto com a energia masculina quanto com feminina. Eu tenho paciência, sou uma pessoa paciente. Eu sou tolerante com os erros. Eu sou tolerante com aquilo que é diferente de mim. E eu sou amoroso, eu aceito a pessoa como é, sem esperar que ela mude, dando o meu melhor. Eu já estou preparado para o namoro. Então eu me preparo antes. Então existe um treino que a gente pode praticar como solteiro para aumentar drasticamente a nossa chance de dar certo quando a gente entrar em um relacionamento. E eu vejo muitas pessoas falharem porque não praticam perdão, não praticam o auto-perdão, carregam bagagens de relacionamentos passados, não sabem dialogar, querem estar sempre certo. O oposto do diálogo não é o silêncio. O oposto do diálogo é o monólogo. Diálogo vem do grego dois sabem.
De dois e logos de saber. Dois sabem. O oposto do diálogo é o monólogo. Só um sabe. E aí, duas pessoas num relacionamento praticando monólogo, não sabe ouvir e só quer falar o que está certo e o que tem certeza, não dá harmonia, não dá relacionamento. É um tipo de individualismo, de apego egoísta e que impede um relacionamento e um namoro de dar certo. Um namoro não dá certo, um casamento então, muito menos ainda, tá bom? Então quando a gente se prepara para essa provação que é o namoro, antes como solteiro, o ciclo flui naturalmente, porque você atrai as pessoas que estão no seu nível de maturidade espiritual. Quando você entende isso, o seu desenvolvimento espiritual tem que ser a prioridade número 1. Eu nunca conheci uma pessoa que tem maturidade espiritual e não entrou num namoro ou num casamento ela querendo, tá? Eu conheci já pessoas maduras espiritualmente que não entraram no relacionamento porque não queriam, porque estavam felizes solteiras e Deus preenchia as lacunas na vida dela e ela não queria se relacionar. Mas eu nunca conheci alguém maduro espiritualmente que não estava num namoro ou num casamento, mesmo ela querendo. Então, maturidade espiritual é um fator crítico de sucesso. E aí entra aquela minha recomendação de estudo daqueles livros do Dr. David Hawkins, Poder versus Força, Deixar Ir, que é um manual de inteligência emocional, O Sucesso é para Você e Cura e Recuperação. Tá? Todos têm um contexto de espiritualidade e afetam direta e indiretamente em relacionamentos, tá bom? É uma pergunta que eu gosto de responder também, que acontece naturalmente, alunos me perguntarem, Lucas, como que foi no seu caso, né? Ou como que é no caso dos seus alunos que você mentora, como que eles aprenderam esse processo de praticar espiritualidade, entrar em um relacionamento estável e ter sucesso com isso, tá? E a resposta que eu dou para vocês é o seguinte, homens e mulheres solteiros, eles devem praticar espiritualidade de maneira diferente, não é igual. A maneira que o homem tem que praticar espiritualidade não é igual como a mulher tem que praticar espiritualidade, tá? Os homens, eles precisam praticar primeiramente, enfatizar o vínculo com a verdade e com a honra, tá? Homens precisam entender que a sua palavra é o que torna ele homem. A masculinidade, o núcleo da masculinidade madura é a honra. Tá? E honra tem a ver com integridade da palavra, tá? Porque o instinto masculino é de caça e de promiscuidade através da sedução, através da fala. Os homens imaturos, eles falam o que for, prometem o que for para conseguir satisfação sexual. Um patriarca, ele só fala o que é verdade, ele só fala o que ele vai aplicar na vida dele e ele só vai prometer aquilo que ele vai cumprir. Então o patriarca é muito mais consciente com o poder da fala dele. E os homens seduzem as mulheres através da fala e da audição. O ponto fraco feminino é a audição. Lembrem disso, o ponto fraco feminino é a audição. O ponto fraco masculino é a visão. Então, o processo do homem se vincular com a verdade, fazer uma aliança com a verdade e trabalhar e treinar essa impecabilidade da palavra, amadurece ele drasticamente no caminho de ser um patriarca. Tá bom? Na questão, então, de desenvolver espiritualidade, espiritualidade basicamente é sublimação ou elevação do instinto. O que é sublimação, Lucas? Sublimar é evaporar, é transformar em rarefeito, é elevar algo. Sublimação é um termo na psicologia freudiana e junguiana, onde você pega um instinto bruto e transforma em algo superior. Então, o processo de amadurecer espiritualmente para o homem é sublimar o instinto de caça e de promiscuidade e elevar esse instinto para o propósito, para a honra, tá bom? As mulheres é diferente a prática, tá? As mulheres elas precisam priorizar se cuidar antes de cuidar dos outros, porque o instinto feminino é de autossacrifício, tá? E de se disponibilizar em excesso. Quando a mulher está instintiva e ela é imatura, ela se perde no social, né? O palpite da sogra, o palpite da mãe, o palpite da amiga, ela é influenciada por todos esses palpites e a vida dela se torna uma esquizofrenia, ela não sabe o que seguir mais, aí gera uma baita de uma confusão, ela fica mega insegura, tá? Então, a mulher amadurece quando ela desenvolve uma individualidade saudável, ela se conecta com Deus e ela cuida dela antes de cuidar dos outros. Então ela aprende a suprimir esse instinto de se sacrificar por todo mundo a qualquer momento, a qualquer hora. Isso não é benéfico no longo prazo.
Você tem que analisar racionalmente quando vale a pena investir, se sacrificar e se doar e quando você tem que se cuidar. Tá? Então a mulher madura, a matriarca, ela sabe muito bem quais as causas que ela investe e quais elas não investe. Quais os problemas são dela e quais problemas não são dela. Ela não compra problemas que não são dela, não complica a vida dela, ela simplifica a vida dela. Tá bom? Muito bom. Aí sempre tem aqueles São Tomé, né, ou pessoa que está meio negativa e chega para mim e fala assim, Lucas, mas eu já namorei várias vezes, né? E só tem gente sem integridade aí no mundo solteiro, que não quer nada com nada, né? Mesmo assim, dá pra ser feliz em relacionamentos, iniciar um processo de namoro? E eu falo pra vocês que o segredo do sucesso está na aproximação e na escolha, tá? Você precisa investir mais, eu vou fazer uma analogia aqui com terminologias corporativas, porque talvez vocês trabalhem em empresa, vocês vão entender. Você tem que investir mais em recrutamento e seleção e menos em treinamento e desenvolvimento. Tá? Se você errar no recrutamento e casar com uma pessoa imatura, vai ter que investir horrores em treinamento e desenvolvimento. Tá? Espiritualidade, desenvolvimento, religiosidade, tudo que você precisa para corrigir o erro de recrutamento que você teve. Tá? Então, qual é a solução? Quando os solteiros se aproximam por valores espirituais, valores éticos, morais, falam de sonhos e metas de vida. Eles vêm e conversam nas primeiras conversas já, que estão indo na mesma direção, que querem a mesma coisa. E é por isso que eu falo que você tem que falar que você quer um namoro. Eu não sei se é com você, eu quero um namoro com uma pessoa especial, eu tô te conhecendo hoje, eu não sei se é você, mas eu quero. Então já tô dizendo antes que eu não tô aqui saindo pra tipo perder tempo. Eu tô sim buscando uma pessoa especial, compatível comigo e pode ser que seja você. Vamos nos conhecer e vamos ver onde isso aqui dá. Mas eu quero que você saiba que sim, a minha vontade é ter um relacionamento estável com uma pessoa especial que eu quero amar, que eu quero compartilhar minha vida e que me ame e queira compartilhar a vida dela comigo também, tá? E aí você diz isso explicitamente que está buscando essa pessoa e vai se conhecendo para sincronizar as rotinas, tá? Quando você faz isso, valores espirituais, éticos e morais, compartilhamento de sonhos, falar explicitamente que está buscando um relacionamento, tá? E aí começa a sincronizar a rotina. O que é sincronizar a rotina? É morar perto, é ter hábitos parecidos, é conviver culturalmente, intelectualmente em lugares similares, né? Essas coisas geram compatibilidade sim e são importantes da gente notar, tá? A chance de dar namoro e ter sucesso é muito mais alta, tá bom? O grande erro e fracasso que as pessoas passam em namoro é porque elas priorizam apenas a sedução e a química física dos feromônios para encontrar alguém. Tem muita gente que é compatível de cheiro, de pele e de química com você, mas psicologicamente, espiritualmente não é compatível. E eu vejo muitos solteiros focando excessivamente na energia da sedução para encontrar um parceiro, um homem gato, muito bonito, que eu acho demais, essa mulher é gostosona, bonitona, eu quero ficar com ela. Só que não tem compatibilidade psíquica e espiritual nenhuma. Esse é o jeito errado e sempre tende a fracassar mais do que o outro método, que é aquela aproximação por valores espirituais, tá? A gente precisa se treinar um pouquinho mais a não só se atrair por pessoas que são muito belas na nossa visão, mas sim por pessoas belas internamente, tá? Claro que você precisa ter uma atração física pela pessoa, tem que ter química, tem que ter uma atração, tá? Para dar um relacionamento de longo prazo, mas antes é mais importante que a pessoa seja bela internamente e não bela externamente. E é isso que eu vejo muitas pessoas errando principalmente, tá? E aí, um ponto que eu gosto muito que é aquela pergunta que bagunça a nossa cabeça, que já tem conexão total com a resposta que eu acabei de dar. Qual que é uma coisa que a gente não deve fazer na hora de trilhar esse caminho de desenvolvimento como solteiro, da individualidade saudável e encontrar um namorado ou uma namorada, tá? O erro principal que eu vejo que você não pode praticar é priorizar a sedução, tá? Não pode priorizar a ferramenta da sedução. Ferramenta de sedução é como se arrumar em excesso, tá? Ou usar fotos provocativas do corpo em rede social, né? Ou homens querer demonstrar poder, querer demonstrar fama, ostentar os bens, o carro, tira foto no carro com a marca do carro, né? Fica falando de dinheiro, mostrando o relógio que ele tem, tá? Isso tudo, inclusive até também coisas que parecem que são simplórias ou que não tem importância, como perfume, né? Ou como se arrumar
excessivamente, de uma maneira de criar um personagem sedutor para cativar a pessoa do sexo oposto, tá? Isso são receitas para fracassar, tá bom? Isso, por que é receita para o fracasso? Isso pode ser contraintuitivo e até chocante na primeira vez que você ouve. Porque você está criando um personagem para atrair o outro e não é o que você é de verdade. Você não é daquele jeito todo dia. E aí gera até um medo, né? Porque, nossa, quando ele me vê sem maquiagem, e quando ele me vê de moletom em casa, né? E quando ele me vê não depilada, ou se eu não tiver dinheiro, será que ela vai gostar de mim? Ou se eu engordar um pouquinho, será que ela vai gostar de mim? Ou se eu começar a ficar meio careca aqui, será que ela vai gostar de mim? Essas inseguranças vêm por usar a ferramenta da sedução em excesso. Quando você se relaciona com alguém pela beleza interna, todas essas coisas são coadjuvantes. É claro que você pode cuidar de você, tá? E até um pouco de cuidado pessoal, de autoestima, de higiene pessoal são muito bem-vindos, tá bom? Mas a gente tem que aprender a ficar confortável com quem a gente é, sem seduzir o parceiro no começo, na vida de solteiro, porque vai aparecer um grau de compatibilidade maior dos pretendentes. Se você for mais autêntico, mais o que você é no dia a dia, sem criar um personagem sedutor, tá bom? A sedução é meio um véu ilusório que deixa a gente cego para as pessoas que são compatíveis. Então, muitas pessoas podem estar falando, Lucas, mas eu não encontro ninguém legal, porque você está usando a ferramenta errada, sua lente está errada. Você está usando a ferramenta da sedução demais, e aí você está olhando para um cara ou para uma mulher que está de um lado, porque ela é chamativa, porque você está usando a sedução, então você vai no homem mais chamativo. E você não está vendo aquela pessoa que está de boa ali no restaurante, que está de boa na festa dos seus amigos, que está de boa no bar, que está super bem resolvido e que é muito mais maduro. A pessoa mais madura, ela não vai querer aparecer tanto. Ela é muito mais reservada, na maioria das vezes. Tá? Se eu parar de usar a sedução, eu vou conseguir começar a ver essas pessoas mais reservadas, mais bem resolvidas, que hoje são invisíveis para mim, tá bom? Eu vou parar de ficar cego para essas pessoas e elas vão começar a aparecer na minha vida. E eu vou ver que elas estão disponíveis também, buscando um relacionamento. Eu só não vi elas antes porque eu estava usando demais a ferramenta da sedução. Então, pare de usar a sedução, porque a sedução é uma ferramenta para casais e não para solteiros. Tá bom? Isso é extremamente importante. Você vai parar de se sabotar em relacionamentos, principalmente hoje para os solteiros, que é a live de hoje, solteiros que querem namorar. Tá bom? Então, chegando naquele ponto da live que eu vou falar os 4 passos para você conseguir um namorado ou uma namorada. Tá bom? Então anotem aí, pega o papel e caneta e anotem isso para você praticar todo dia, que eu não tenho dúvida que em pouco tempo você vai encontrar um namorado e uma namorada. Primeiro, é você criar uma intenção de ser verdadeiramente amoroso, entender o que é o amor e ter isso como meta de vida. As suas orações no seu momento de intimidade tem que ser para eu quero me tornar mais amoroso ou mais amorosa, eu quero entender o que é o amor, eu quero aprender a me amar. E isso é para que eu levanto todo dia, tá? Esse é o primeiro ponto. Eu tenho que criar uma meta de entender o que o amor é e de me tornar esse amor todos os dias, tá? Passo 1. 2. Os homens devem criar um vínculo com a verdade e desenvolver honra. Honra. Impecabilidade da palavra. Vou até recomendar aqui um livro que é do Dom Miguel Ruiz, que chama Os 4 Compromissos, tá? Se alguém puder fazer a gentileza de colocar no chat aqui também para quem for perguntar depois, Os 4 Compromissos do Dom Miguel Ruiz fala sobre impecabilidade na comunicação e na palavra. Homens querem desenvolver masculinidade, se tornar patriarcas, praticam o vínculo com a verdade e desenvolvem honra através da impecabilidade com a palavra. E as mulheres precisam se relacionar primeiro com Deus. Prioridade máxima das mulheres é se relacionar primeiro com Deus. O divino, o sagrado, tem que ser a prioridade número 1 na sua vida. Todo dia você tem que levantar para servir a Deus e nada mais. Isso tem que ganhar de tudo na sua vida. Lucas, mas por que é diferente? Gente, na essência é a mesma coisa. É só uma maneira didática de falar para a mente masculina e uma maneira didática para falar para a mente feminina. O homem tem uma mente unidirecional, ele gosta de metas e de conquistas. Aliança com a verdade é uma coisa que a mente individualista do homem entende, mas é espiritualidade e conexão com Deus, tá? A mente feminina é mais multidirecional, ela é mais relacional. Então a maneira de se falar é se relacionar com Deus, que é a conexão com o sagrado. É a mesma coisa com palavras diferentes para a mente masculina e para a mente feminina, tá bom?
Segundo passo é esse. Homens desenvolver um vínculo com a verdade, mulheres se relacionarem primeiro com Deus. Terceiro passo. Homens solteiros devem se autodesafiar todo dia para ativar a masculinidade. Eles precisam fazer uma rotina de confrontamento com a dor. Lucas, o que é rotina de confrontamento com a dor? Fazer exercício físico diariamente, tomar banho gelado, fazer jejum intermitente, fazer um protocolo nutricional que sai da sua zona de conforto. Eu gosto muito, por exemplo, da nutrição cetogênica. Isso tem muito a ver com a ativação da masculinidade. Secreta GH, aumenta a testosterona, né? Fazer uma arte marcial, aprender e ter consciência financeira de como gerar recursos, como investir os seus recursos e como gerar prosperidade. Tudo isso tem a ver com o instinto até de provedor também. Tá? Autodesafios. Acabei de dar vários protocolos de ativação de masculinidade, tá? E as mulheres é diferente nesse ponto. Esse ponto diverge um pouco, tá? Como as mulheres têm o instinto de se sacrificar, elas precisam aprender rotinas de autocuidado para estarem sempre bem e sempre femininas. As mulheres se sacrificam com muita facilidade para as pessoas ao redor dela, para que elas gostam. Elas precisam aprender a cuidar delas, fazer as coisas que fazem elas se sentir bem, se fazer agrados, né? Se cuidar. E se cuidar tem uma infinita gama de interpretações. Pode ser ir no salão, Lucas? Pode. Pode ser comprar uma bolsa? Pode. Pode ser passar a tomar uma taça de vinho com as minhas amigas? Pode. Pode ser ficar em casa e ler um livro? Pode. Pode ser praticar yoga? Pode. Pode ser caminhar com o meu cachorro porque eu gosto muito dele e eu me sinto super bem? Pode. Autocuidado é uma interpretação que você dá para você se sentir cuidada e priorizada. Tá bom? Então esse é o terceiro passo. Homens praticar rotinas de autodomínio, mulheres praticarem rotinas de autocuidado. E quarto passo e último passo que você vai praticar depois de praticar esses três primeiros é: quando você for conhecer alguém, se conecte por valores espirituais e éticos, tá? Por sonhos e metas que ambos têm, para vocês terem uma direção clara, se o relacionamento vai ser trilhado na mesma direção, tá? E também conversar sobre as possibilidades e sincronizar as rotinas, né? A gente tem os mesmos hábitos, a gente gosta de coisas parecidas, a gente frequenta os mesmos ambientes, né? A gente tem gostos de entretenimento e de diversão parecida também, tá? Como se alguém mora perto de você no seu bairro, na mesma cidade, se vai na mesma academia que você ou se não vai, se pratica a mesma religião que você ou se não pratica, né? Basicamente, pessoas que têm hábitos parecidos com o seu para gerar compatibilidade como casal, tá bom? Vou ver agora aqui as perguntas que vocês mandaram aqui de novo. A Regi comentou: meu marido não é provedor, não me dá segurança, não respeita as minhas oscilações de humor, tô ruim de marido, viu? Trabalhar mais o diálogo, tá? Trabalhar mais a conversa, o diálogo. Lembre, mulheres, que vocês têm uma arma muito poderosa com os homens, que é a sua admiração. Os homens são motivados por admiração feminina. Então, tudo aquilo que você rega, cresce. Se você regar o negativo do seu marido, o negativo dele cresce. Se você regar o positivo cresce. Se você mostrar gratidão sempre que ele pagar uma conta, que ele te der um presente, que ele fizer um agrado, esse lado vai ser nutrido e vai crescer mais. Se você sempre reclamar, se você der comando, se você falar que ele é mesquinho, que ele não compartilha, que ele não te ajuda, esse lado vai crescer também. Então, tudo aquilo que você nutre, cresce no seu parceiro, tá bom? O Vitão falou: essa da calçada de homem raiz, meu avô ensinou, maravilhoso. Essa é patriarca raiz, total, tá? A Lena comentou: no conhecimento, logo no início, a mulher não deve nunca ligar e enviar mensagem? Ó, eu recomendo que as mulheres não vão atrás, tá? Você pode, até onde eu posso me comunicar com ele, Lucas? Você pode nunca escalar a comunicação. Então, se ele te mandou mensagem, você responde. Se ele te ligou, você pode ligar também. Se ele curtiu o teu stories, você curte o stories dele também. Mas você nunca, ele curtiu meu stories, vou ligar para ele. Não. Ele mandou uma reação no meu direct lá do stories que eu postei. Vou mandar uma mensagem no WhatsApp com áudio. Não. Isso é escalar a comunicação. Você está tomando a rédea, você está tomando a frente, você está usando uma energia masculina. Então, o feminino atrai. Na hora que você vê que ele está te rondando, você reage refletindo o comportamento que ele teve com você, se você gostar dele e quiser interagir. Se não, ignora e manda passear também, tá bom? Muito bom. A Lu perguntou: o que é a menininha zen? Já expliquei 2 vezes já na live de hoje, depois você revê depois a live, tem a explicação lá, tá? Paulo perguntou: Lucas, ainda estou refletindo sobre algo do começo da live. A gente consegue incentivar a queda do individualismo?
Porque só assim para chegar no estado de patriarca e matriarca também. Não? Exatamente isso. O estado do patriarca e da matriarca é um nível de consciência do amor, onde você aprende a suprimir o individualismo, que é o ego. Tá? O que é o individualismo e o ego? Apego às minhas rotinas, apego às minhas ideias, apego ao meu conforto, apego ao meu jeito de ser, não disposto a mudar, apego às minhas ideias, não disposto a aprender. Então o individualismo se caracteriza por um apego à minha autoimagem, a maneira como eu me vejo, e eu não estou disposto a mudar. Tá? Então sim, é um obstáculo, é um véu e é uma ilusão. Tá? Na hora que a gente cria a intenção, que foi o passo 1, de desenvolver uma intenção de ser amoroso como meta de vida, eu já estou desfazendo essa ilusão do individualismo e estou desapegando de padrões também para me abrir para uma convivência conjugal. Tá bom? A Mary falou 1% de patriarcas no mundo. Ó, não é 1%, mas é por volta de 4 a 5%. De cada 20 pessoas, uma vai ser um patriarca ou uma matriarca bem especificamente, tá? Isso é explicado no livro Poder versus Força, tem essas estatísticas lá, quantas pessoas alcançam esse nível de consciência. Mas está disponível para todos. Por que só 5% alcança? Porque poucas pessoas têm a intenção de ser amorosos. Então, na hora que eu estou passando para vocês aqui o protocolo de criar a intenção de ser amoroso, você já está trilhando esse caminho para vencer essa estatística. Não seja uma estatística. Vença ela criando a intenção de ser. Eu já falei isso em outras lives também. Você é atraído pelo seu futuro e não empurrado pelo seu passado. O seu futuro também é definido pela intenção que você ancora no momento presente. Então, se eu ancoro a intenção de ser amoroso, eu vou atrair experiências amorosas, eu vou atrair desafios para desenvolver o meu amor e, eventualmente, eu vou me tornar amoroso. Eu não estou condicionado pelo meu passado. Eu estou sendo atraído pelo meu futuro, tá bom? Isso é um conceito espiritual avançado que é libertador quando a gente compreende, tá bom? Aí ela perguntou, Lucas, essa menininha zen pode ser desenvolvida? Com certeza pode. É um arquétipo metafórico que eu estou dando aqui da matriarca. É uma matriarca, e matriarca é uma mulher amorosa que entende os homens, tá bom? Então sim. Muito bom, muito. Fernanda, Lucas, estou conhecendo um rapaz, mas não tenho muito tempo. Trabalho, cursos e família. Fico com receio que ele desista. Na verdade, Fernanda, isso joga até a seu favor, tá? Porque disponibilidade excessiva faz o homem te ver como uma conquista fácil. Então não se preocupe de ter uma rotina tarefada. Se você genuinamente gostar dele e demonstrar interesse, ele vai ficar engajado com você, tá bom? Foca na sua vida, desenvolve as áreas da sua vida e deixa ele vir atrás e te conquistar, que o espaço dele vai ser construído nesse relacionar, tá bom? Isso joga a seu favor, não joga contra, tá bom? A Lana falou... Depois que fiquei solteira, algumas mulheres do meu círculo social se afastaram. Sinto que me veem como uma ameaça. Isso é normal? É muito normal, infelizmente, porque existe um senso comum, a mente coletiva feminina, ela concorre. As mulheres, elas não são aliadas naturais, elas são concorrentes, tá? Isso vem de um instinto ancestral da fêmea que roubava os recursos da outra fêmea na aldeia ou na tribo. Então, as mulheres, quando vem uma mulher solteira, ou uma mulher que é mais bonita, ou que tem recursos, que seja, né, que é gentil, muitas mulheres imaturas e inseguras veem ela como adversária e se afastam dela, tá? Infelizmente isso é muito comum, porque as mulheres, elas não têm um instinto de ser aliadas das mulheres, diferente dos homens. Os homens, logo que eles conhecem um outro homem, eles já ficam amigos, respeitam e tudo mais. A mulher, ela é simpática na maioria das vezes na frente, mas atrás ela tá destilando um veneno de cobra, né? Falando, nossa, essa roupa engordou ela, que bolsa cafona, né? De onde vem esse instinto? Da concorrência pelos recursos sociais. O instinto feminino social concorre por recursos sociais. Por quê? Porque recursos geram segurança. E essa é a motivação base da mente feminina, tá? Então esse comportamento é comum, é normal, mas é imaturo, não é o da matriarca. A matriarca é a mulher que é aliada de todas as mulheres, é a mulher que protege todas as mulheres, que ensina todas as mulheres. Então, busque se tornar uma matriarca que você também se imuniza contra esses venenos e toxinas da mente coletiva feminina, tá bom? A Fernanda comentou aqui também, na Bíblia fala que o solteiro precisa se voltar a Deus para se preparar. Perfeito, é exatamente isso. É a aproximação de Deus que vai te preparar para um relacionamento, tá bom?
A Rafaela perguntou: namoro desde dezembro e meu namorado não gosta de conversar sobre o nosso relacionamento. Só eu que chamo para conversar quando quero alinhar algo. Como mudar isso? Ativando a sua feminilidade com maior intensidade, fazendo ele te buscar. E aí, quando ele tiver atitudes que você não gosta, você limita a interação com você. O maior dor que o masculino sente é a privação do feminino. Não é? Ele não quer comando. Se você dá comando, você está usando uma energia masculina, você perde todo o seu poder. Quando você priva ele de conviver com você, priva ele de te ver, priva ele de te ter, ele sente uma dor muito profunda. E isso é o que motiva o homem a mudar. A privação do feminino. Então, com a sua reprovação, você vai gerar uma dor no seu namorado e vai estimular ele a querer entender por que você está desse jeito e a querer conversar. E aí você abre o seu coração, praticando verdade, respeito e diálogo amoroso. Tá bom? O meu relacionamento está assim, cada um que queria estar com a verdade. Abre mão da vaidade, abre mão do orgulho e ouve o seu parceiro verdadeiramente. E se o seu parceiro falar algo que faz sentido para você mudar, mude. Sem apego, sem preconceitos. Muitas vezes eu preciso mudar coisas, a primeira pessoa que eu pergunto é para minha esposa. Ela também pergunta para mim: o que você acha que eu estou errando? O que você acha que eu preciso melhorar para melhorar como ser humano, melhorar como esposa? O seu cônjuge sabe exatamente o que você precisa mudar para se transformar numa pessoa mais amorosa. Por quê? Porque todo mundo tem um radar interno de que é ser amado. E quando o parceiro não é amoroso, isso gera um vácuo, uma lacuna. Então, quando você precisa de um conselho de onde eu preciso trabalhar, onde eu preciso mudar, pergunte para o seu cônjuge e ouça com o seu coração aberto, porque ele vai dizer exatamente o que você precisa mudar. Então, ouvir com mais amor o nosso cônjuge e refletir sobre aquilo, mesmo que não faça sentido. A minha esposa pode vir para mim e falar assim: Lucas, você precisa mudar isso e isso. Eu vou falar: não está fazendo muito sentido agora, mas eu vou refletir com carinho. Se fizer sentido, eu vou mudar. Isso é uma prática que a gente tem ao longo de muitos anos já. Tá? E na maioria das vezes ela está certa. Aquilo que ela me falou que eu precisava, eu não entendia no momento que ela falou, mas mais pra frente fez sentido. E eu falei: não é que ela tinha razão de novo? Vou trabalhar isso e vou mudar isso em mim. Tá? A Bonnie comentou: o meu não deu certo por falta de diálogo, nunca conversávamos. Nos afastamos e volta como se nada tivesse acontecido. É muito danoso um relacionamento que não tem diálogo, porque continua sendo dois indivíduos solteiros num relacionamento. Tá? Esse individualismo não é uma característica de um namoro saudável, de um casamento saudável. Tá bom? Então, pratique mais o diálogo, abra mais o seu coração, seja verdadeira, autêntica e amorosa, que você vai dar o exemplo para ele entender como ele tem que ser para o relacionamento funcionar também. Os dois vão se influenciando e os dois vão mudando e os dois vão se transformando mais amorosos e aprendendo a dialogar, tá bom? Muito bom. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Sabrina perguntou: você falou em perdão. Como perdoar uma falta de respeito? Eu não consigo perdoar falta de respeito. Não é que você não consegue, é que você não quer. Tá? Primeira coisa é entender que não é não consigo, é não quero. Essa é a primeira coisa que a gente precisa compreender. O segundo é entender que o perdão é uma bênção que a gente dá, uma permissão que a gente dá para livrar a gente da carga negativa dos erros dos outros. Se eu ficar carregando mágoa, quem está pagando o preço do erro do outro sou eu. Eu não quero carregar o erro do outro. Por isso que eu perdoo. Perdão é tirar o peso do erro do outro de mim. Então eu perdoo a outra pessoa por mim, não por ele. Tá? Mas agora eu estou mais sábio, agora eu estou mais atento. E se for um comportamento muito reprovável, eu vou dizer e vou dialogar. Eu não aceito esse tipo de conversa comigo, esse tom que você tem comigo, esse desrespeito. Se você for falar comigo desse jeito, não vai ter conversa. Tá? Daqui pra frente eu não vou aceitar mais desrespeito. E se continuar, não vai ter relacionamento mais. Tá? Mas perdoar eu perdoo, porque eu não quero carregar o peso do erro da outra pessoa. Tá bom? Ótima recomendação, a Fernanda falou: Sabrina, pratica o Ho'oponopono, ajuda muito no auto-perdão e perdão. Ótima recomendação, também recomendo. Coloca no YouTube, oração havaiana de perdão, Ho'oponopono. Coloca como ela escreveu aí, Ho'oponopono, tá? Com H no começo. Ho'oponopono, você coloca no YouTube, você vai ter um monte. Tem vídeos até de Ho'oponopono para mulheres, Ho'oponopono para homens, é muito legal. Recomendo essa busca aí, tá? No YouTube, vai encontrar muitos. Maravilhoso. Vários comentários aqui. A Bea falou: estranho como o instinto masculino visualiza o sexo como modo de conquista ou medir valor. Sim, pois a mulher não tem menos valor por fazer algo que também é natural para ela.
não desespero. A visão masculina é hipersexualizada. E a caça sexual, a conquista sexual é algo muito valorizado na mente masculina. Então, é uma régua de valor, tá? Quando a mulher entende isso, e é por isso que eu falo para as mulheres não transarem antes do compromisso, porque os homens são imaturos com sexualidade na maioria das vezes. Não é por causa das mulheres, é por causa dos homens. Quando elas entendem como os homens são, ela já está dando um passo para o matriarcado. E aí ela fala, eu não vou transar com esse cara porque senão ele não vai me valorizar. Porque senão ele só vai me ver como um objeto sexual, porque ele não vai querer um relacionamento. E é tiro e queda. Se você transar com um cara antes de um compromisso, a chance desse homem não te valorizar é muito alta, tá? Então, mesmo você tendo um autocontrole, um autodomínio da sua sexualidade, você está muito consciente, você posterga por causa dele, por causa da imaturidade dele para você conhecer quem é esse homem, não por causa de você, tá bom? Isso é maturidade, a gente entender o ambiente, as pessoas com que a gente está se relacionando, tá bom? Muito bom, vários comentários aqui, bombando de comentários hoje. A Boni falou, poxa, se eu tivesse te conhecido antes, mas conheceu agora, foi o momento ideal, sincronicidade, você conheceu, teve acesso a esses conhecimentos na hora que teve que ter, tá bom? Também fiz muito errado, usei a sedução, agora temos a chance de aprender a ser maduras. Perfeito. Os homens estão sempre querendo sexo e quando alcançam desvalorizam. Parece que querem rejeição. A conquista parece uma viagem do ego. É uma viagem total do ego masculino. Isso é um instinto do id. Tá? E quando a mulher é madura e ela entende que o homem é preso nessa hipersexualidade, ela posterga para dar uma chance para ele amadurecer e evoluir. Você consegue suprimir a sua instinto sexual para me conhecer um pouco melhor? Pra gente ver se a gente é compatível? Pra você ser honrado? Você tá me dizendo que você quer relacionamento, mas você não age como um homem que quer relacionamento. Então, haja como um homem que quer relacionamento e aí a gente vê o que vai acontecer depois. Se a gente estiver namorando, não vai ter problema nenhum ter a intimidade física. Mas agora não. Isso dá um parafuso na mente masculina, tá? Muito bom. Maravilhoso, galera. Lindos comentários aqui, muitos comentários. Quando a pessoa não pergunta de seus relacionamentos anteriores, é falta de interesse? Não necessariamente, tá? Pode ser uma maturidade também, de ter virado a página, de não se importar com o que aconteceu antes e estar focando em você no momento presente. Olha as atitudes desse homem e veja se ele é leal, se ele é amoroso, se ele é gentil, né? Ou se ele é grosseiro, apegado, focado em sexualidade excessiva. Se for o segundo, é falta de interesse em você sim. Se for o primeiro, não. É maturidade, tá bom? A Rachel perguntou, gosto do meu ex, porém separamos por falta de respeito, gosto dele. Ele acabou de mandar mensagem, respondo. Ouça o seu coração, né? Sempre que vem casais me perguntando se deve voltar, eu jogo de volta uma pergunta assim. O que vocês vão fazer diferente para dessa vez ser diferente? Tá? Então manda essa pergunta para ele, conversa com ele e fala, legal, eu sei que você gosta de mim, eu gosto de você também, mas o que a gente vai fazer de diferente dessa vez? Porque a gente não pode errar nas mesmas coisas. Errar uma vez é humano, errar duas vezes é idiotice. Então o que a gente vai fazer de diferente dessa vez para que os mesmos erros e sofrimentos não aconteçam de novo? Então joga essa pergunta para ele e dialoga em cima disso, tá bom? A Lana perguntou, ser amoroso significa perdoar o passado? Sim! E perdão, tem uma live lá como perdoar, depois vocês podem ver ela também. É tirar o peso dos erros dos outros de mim. Eu não vou carregar os erros dos outros e por isso eu perdoo, tá bom? A Vânia perguntou, Lucas, não corto o laço com meus namorados, ficamos de vez em quando, não me sinto confortável, mas acontece. Como me desvencilhar? Separação é uma coisa que tem que ser um pouco sumária. Se você está vendo que está danoso, tem que bloquear, de preferência, bloqueia nas redes, bloqueia no WhatsApp, bloqueia no telefone e dá um tempo, tá? Para ele cair a ficha de que você não vai se relacionar com ele mais se não for dentro de um compromisso. Se não cair a ficha e ele não vier atrás de você por outra maneira, vai na sua casa te encontrar, pedir perdão, que quer voltar com você, a página que virou, esquece, deixa no passado e toca a sua vida, tá bom? Muito bom, muito bom. A Gabi perguntou, Lucas, fala de relacionamento à distância, pode dar certo o namoro? Pode, mas é mais difícil. Por quê? Porque um dos quesitos de um namoro é sincronização de rotinas. Quando uma pessoa mora longe, você perde esse fator, esse pilar, tá? Que conecta muito o casal. Mas dá. Se o quê? Se você compensar nos outros pilares. Sonhos grandes, uma grande devoção ao namoro, um amor muito forte. Se vocês tiverem uma meta de depois de um certo tempo, 6 meses,
9 meses, no máximo um ano, estarem juntos, dá para viver um namoro à distância pensando nessa meta futura de estarem juntos. Desde que vocês se vejam minimamente de maneira presencial nesse ano, tá? Mas, se for indefinido, eu não recomendo, porque isso vai gerar uma insegurança absurda na mulher e no feminino, e o homem fica numa situação muito confortável, né? O relacionamento tem que progredir, tem que ter uma meta de vocês estarem juntos eventualmente. Dá para dar certo se o casal for maduro, tá bom? Porque não tem o pilar das rotinas sincronizadas, tá bom? Muito bom. Lucas, como a mulher pode falar para o homem controlar os instintos dele? Você não precisa falar. Você só precisa negar a intimidade sexual dele fora de um compromisso, tá? Na hora que você faz isso, você já está obrigando ele a suprimir o instinto e amadurecer como homem, tá? Então você não precisa falar. Claro, se ele estiver aberto ao diálogo, se ele gostar de desenvolvimento pessoal, vocês conversam sobre tudo, você pode falar: fulano, você sabia que o homem é forjado nos desafios do dia a dia? Nos autodomínios? Homem precisa se desafiar. Homem precisa dominar o seu instinto. Homem precisa dominar a promiscuidade. Você concorda com isso? Faz sentido? Dá uma olhada nesses vídeos aqui do Lucas e vê o que você acha. Porque o homem amadurece frente aos domínios das dores da vida. Tá? Se ele estiver aberto ao diálogo, manda vídeo meu do canal para ele, conversa sobre isso. Se ele não estiver aberto para isso, é só você cortar o sexo antes do compromisso que você já vai estar obrigando ele a amadurecer. Tá bom? Maravilhoso, galera. Muitas perguntas e comentários hoje, fico muito feliz. A gente bombou aqui, chegamos em quase 90 pessoas na live. Eu vou dar uma dica final agora para vocês. Para quem quer absorver o conteúdo de hoje e encontrar um namorado, eu vou falar que namorar é um caminho para você avançar na sua espiritualidade, porque você vai ter que melhorar como ser humano para fazer o relacionamento dar certo. Não busque relacionamentos para preencher vazios e carências, mas sim para você se tornar uma pessoa melhor. Essa é a minha dica final. Eu quero que vocês coloquem no coração de vocês e talvez reflitam sobre isso, vejam essa live de novo, extraiam todos os ensinamentos que eu estou aqui passando gratuitamente para vocês. E também quero falar que para os interessados, eu tenho uma mentoria em grupo aberta, um grupo em formação. Não vai ficar disponível para sempre. Quando eu chegar no número de alunos, eu vou fechar essa mentoria de quartas-feiras, quinzenais, às 7h30 da noite, tá? Onde a gente tem aulas teóricas mais aprofundadas ainda, com práticas, e depois tira dúvidas, e eu tiro dúvidas individuais e dou apoio para todos os meus alunos também. Quem quiser me manda DM para participar. E também tenho vagas disponíveis para mentorias individuais, para quem quiser investir em você mesmo e progredir ainda mais rápido em relacionamentos, tá bom? Gratidão, esse foi mais um episódio do podcast O Código do Matrimônio, tá? Com o tema Solteiros que Querem Namorar. Gratidão por todo mundo que veio, gratidão por todo mundo que está aqui, investindo um pouquinho do seu tempo para estudar um pouquinho mais de relacionamentos. Pratiquem o caminho do patriarcado e do matriarcado. Contem comigo, fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês e muito boa noite. Até a live de quinta-feira, 8 horas. Beijão, tchau, tchau.